Olha só, o diagrama de Chicago é simples, mas ele te ajuda a quebrar alguns vícios que todos nós temos. E esses vícios é o que levam a gente a ficar apagando incêndio o resto da vida. Entenda bem o que é, eu vou inserir nesse vídeo como aplicar em detalhes e ainda vou dar uma canjinha no final com o método os 5 porquês. Vai completar o diagrama de Chicago. Vamos lá. Tá, vamos iniciar direto aqui com uma definição, né? O que é o diagrama de Chicago? Você já deve ter visto, então quero consolidar essa ideia, tá? Então assim, primeiro algumas definições que vão ajudar a gente a entender o resto do bate-papo nosso. Primeiro, é uma ferramenta que ajuda as pessoas a identificar possíveis causas de um determinado problema. Vou pegar algumas dicas aqui, tá? É uma ferramenta que ajuda as pessoas a identificar. Então, é uma ferramenta para ser utilizada em grupo. Não faz muito sentido utilizar essa ferramenta sozinha. É para trabalhar com equipe e juntar ideias, né? É também conhecido, alguns já devem ter ouvido falar, é também conhecido como diagrama espinha de peixe. Nós vamos mostrar o motivo disso. E também como diagrama de causa e efeito, que é como ele foi criado. E também por diagrama 4Ms. Então não pense que tem tantas ferramentas assim. É só uma forma diferente de chamar. Um pouquinho mais da definição, tá? Sua forma visual, para trabalhar em pessoas, então sua forma visual ajuda um grupo de pessoas a listar e organizar ideias sobre possíveis causas de um problema específico. Ela não te ajuda, ela não vai trazer ideias novas, ela vai ajudar o grupo a colocar para fora as ideias de todos, ideias boas, ideias ruins, e organizar essas ideias. Essas são as vantagens do diagrama de Chicago. E por último, né, combinado com o método dos 5 porquês, nós vamos falar lá no final, um métodozinho simples também. Ajuda ainda o grupo a definir o que é o objetivo do diagrama de Chicago, a causa raiz, a causa fundamental, a causa que está por trás de todas, né? Também chamadas de causas fundamentais, que devem ser eliminadas ou reduzida a sua presença no processo para diminuir o problema. Como que é essa ferramenta? Como que é visualmente? Você já deve ter visto, mas eu vou certificar aqui. Ela vai sempre colocar um problema em evidência. Então, visualmente, vai ter um problema escrito. Nós vamos fazer um exemplo bem prático, vamos mostrar como isso é. E depois, eu represento o processo, que na realidade o processo tem um conjunto de causas e fatores que pode levar àquele problema ou não, né? Então, eu vou representar esse processo por um conjunto de causas e aí nós vamos ver quem criou essa ferramenta já agrupou essas causas. E por uma razão bem específica que a gente vai falar. Essas causas podem ser causas devidas à mão de obra, ao funcionário, né? Devidos ao material que entra no processo, devido ao método que eu utilizo para executar esse processo e devido às máquinas. Então, é um agrupamento de ideias. Tem outras ideias, daqui que vem o nome 4Ms, né? Tem alguns autores que colocaram mais 2M, 6M, 8, até 12, mas vamos entender os 4Ms, vai ficar mais fácil para entender por que às vezes a gente coloca alguns ganchos a mais, alguns agrupamentos a mais dessas causas. Dentro desses grupos, a gente vai agrupando as causas que o grupo vai falando dentro de espinhas primárias, que são material, mão de obra, método e máquina, e depois as espinhas ou os apontamentos secundários, né? E terciários, ou seja, eu vou agrupando causa de causa, né? Eu já dei alguma dica aqui falando de espinha, mas vamos lá. Vamos entender isso por quê. A grande motivo de chamar de diagrama espinha de peixe é no chão de fábrica, foi japonês, foi há muito tempo atrás, já fala, pô, isso parece uma espinha de peixe. Então é o diagrama espinha de peixe. Tá, eu vou deixar para vocês aqui, não sei se vai encontrar, esses livros devem ter talvez em sebo, talvez, mas são 2 livros que falam, um dos livros é justamente, o autor é o Ishikawa. Então ele dedica umas 3, 4 páginas falando dessa ferramenta. É legal de ler a origem, tá? E depois muita gente inventa coisa nova, às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins. Então tem o livro do Ishikawa, que é Controle de Qualidade Total, e também tem o livro do autor Hitoshi Kubo, 2 japoneses, Métodos Estatística para Melhoria da Qualidade, que também apresenta uma das ferramentas do diagrama de Ishikawa. Vale a pena, quem tiver oportunidade, vale a pena dar uma lida lá na origem, onde foi criado. Tá? Mas já vamos falar de quem criou isso aqui de maneira mais específica. Eu queria abordar com você assim, por que foi criado? Para mim ajuda muito saber o porquê, porque aí eu entendo algumas coisas da ferramenta, né? Bom, primeiro, para entender o porquê, vamos falar por quem foi criado. Foi
um cientista, um engenheiro chamado Kaori Ishikawa, na década de 60, 70, né, na reconstrução do Japão do pós-guerra, com a ajuda do americano, mas no Japão teve uma contribuição muito forte de Kaori Ishikawa no modelo de gestão japonesa, que depois veio se espalhar pelo mundo todo, né? E aí, vamos entender o seguinte, ó, ele trabalhava em indústria e se discutia ferramentas para melhorar a qualidade do processo, dos produtos melhorando a qualidade do processo, né? Então vamos entender que o que se trabalhava era em cima de um processo representado por uma sequência de tarefas, eu não vou usar isso aqui, que é o fluxograma, mas que gerava um produto ou serviço, né, tanto indústria quanto uma área de serviços também, que atendia a necessidade de algum cliente. O Ishikawa queria uma ferramenta que permitisse que até o pessoal de chão de fábrica trabalhasse. Então, a primeira coisa que ele falou, assim, olha, esse conjunto de causas que podem gerar problemas aqui, gerar um produto com defeito, ou com atraso, ou com custo alto, né, fora do que é esperado, vamos substituir isso daqui para a gente trabalhar melhor por aquela espinha de peixe. E falar assim, ó, o objetivo é quando eu tiver um problema aqui na frente, né, quando eu tiver um produto com um serviço entregue com atraso, com custo alto, com qualidade indevida, né, eu possa discutir, listar as causas de acordo com aquele diagrama que foi apresentado, e as causas são de material, mão de obra, método e máquina. Vamos abrir um parênteses aqui, olha, tem um princípio de ação corretiva dentro do método PDCA, do modelo japonês, que é bom a gente entender. Eu tenho um vídeo, eu vou colocar na descrição ali, um vídeo que trata sobre ação corretiva, metodologia de ação corretiva. Ele vai explicar o que eu vou resumir agora. Então assim, tem uma definição dentro do gerenciamento de processo, dentro da qualidade, que ele estipula assim, o princípio básico da solução de problemas passa por a gente entender, olha, primeiro, definição. O que é problema ou um efeito? É uma coisa que o cliente percebe. É uma coisa que o produto sai com defeito ou sai com alguma característica que é percebido pelo cliente. Então, problema ou efeito está ligado a produto final, depois de processo concluído. Depois eu tenho, agora, o que pode gerar esse problema ou esse efeito? São causas, como a gente falou, aqui dentro do processo. Então, o primeiro ponto que eu queria justificar, por que o Kaori Ishikawa colocou os 4 M's, né, mão de obra, material e tudo mais. É porque era percebido uma coisa que a gente percebe até hoje no Brasil também, como se percebia no Japão naquela época, que quando se discutia a causa de um problema, era sempre pensando em pessoas. Ah, foi fulano que errou, foi fulano que é mal treinado, foi fulano que não tem capacidade de tocar o processo tal. É uma natureza humana isso. E aí o Ishikawa falou, não, mas espera aí, tudo bem, vamos ver, tem causas devido à mão de obra, né? O mão de obra aqui é para permitir o M, né? Para não quebrar os 4 M's. Mas eu tenho fatores também, vamos lembrar para o grupo que tem fatores que são devido a material, que é um problema, e o operador não percebe, então acaba deixando aquele problema passar para o produto. Método também, o procedimento que a engenharia estipula, aí não é culpa do funcionário, de quem executa, e máquina. Então, uma primeira ideia dos 4 M's, até hoje é válido, é para você forçar um grupo que está trabalhando, dizendo as causas, não ficar só com acusações pessoais. Tem problemas que não são do chão de fábrica, não são do chão de escritório, são problemas de quem planejou o processo. Tá, então, primeira definição desse princípio básico, diferenciar problema de causa. Uma outra questão, também, por que dessa figura? Por que fazer visual? Vamos pegar uma oficina mecânica, problemas atuais, vai? Então, quando eu chego para um dono de oficina mecânica e fala assim, olha, qual é o maior problema aqui na oficina? E ele fala assim, meu problema é que o meu pessoal tem muita rotatividade, troca muito e o cara não ganha experiência suficiente. No conceito de qualidade, isso, pessoal desqualificado, não é problema, é causa. Aí se você perguntar para o dono da oficina e falar, tá, mas o que isso acarreta? Acarreta que eu às vezes faço um conserto e tenho que refazer, ou entrego por atraso. Tá, então o teu problema é não atender a qualidade do serviço e o prazo que você combinou com o cliente. Então a espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa, também é usado visualmente para separar, olha, isso daqui é problema, isso daqui são causas. Quando você listar como problema algumas causas,
quem conduz o grupo vai depois numa etapa falar, não, mas espera aí, são causas. Isso é importante para resolver o problema. Deixa eu pegar um exemplo assim, ó. Pessoal desqualificado gera o problema? Sim, gera. Mas se eu focar nisso, eu vou resolver o problema de qualificação de pessoal. E não vou perceber que o problema também é gerado uma parcela por problema de máquinas que eu utilizo na oficina, por problema do método que eu utilizo. Então, a lógica, o princípio básico é define o problema, né? Identifica a causa e aí vamos fechar esse princípio. A solução, a ação que eu tomo para resolver o problema, e tem outro macete importante. A gente faz sem pensar no dia a dia da empresa. Tomar uma ação sobre o efeito. Vamos pensar, eu fiz um serviço e o serviço foi mal feito, o cliente percebeu. Eu tenho que tomar uma ação sobre o efeito? Tenho, porque o cliente está reclamando. Então, eu tenho que retrabalhar aquele serviço que eu fiz para o cliente e não resolveu. Mas isso é o famoso apagar incêndio. Eu estou usando equipe, usando dinheiro, usando tempo para resolver um problema que não deveria ter acontecido. Aconteceu. Eu tenho que atuar sobre ele? Tenho que minimizar, tenho que pedir desculpa, tenho que dar uma indenização. Então, tem todo um trabalho grande ali que eu tenho que fazer. Agora, se eu só fizer isso, a causa que está aqui dentro, que gerou esse problema de ontem, ela vai continuar presente e vai me gerar mais apagar incêndio, apagar incêndio, apagar incêndio. E aí todo mundo, quem trabalha, sabe o que significa apagar incêndio, o estresse que vem, o prejuízo que vem. Então, a solução dentro do método japonês de solução, dentro do princípio básico de resolver um problema, na realidade, ela tem que ser sobre a causa. Ela tem que tentar eliminar essa causa, para que essa causa não ocorra mais, tá? E não gere novos problemas. Então, é uma lógica assim, olha, eu quando estou resolvendo um problema dentro de um processo, muitas vezes o problema ocorreu, eu apago o incêndio. Agora, uma parte que a gente não faz, e o diagrama de Chicago ajuda a gente a fazer, é falar assim, olha, tudo bem, mas eu resolvi o efeito. E as causas? Então vamos identificar as causas. E aí é o grande objetivo do diagrama de Chicago, ajudar a identificar as causas. Então tá, o porquê foi criado? Primeiro, para separar para o grupo, para as pessoas, né, até para o gerente mesmo que se confunde às vezes, separar o que é problema de causa. Outro motivo, para não ficar só em causas ligadas à mão de obra, então eu tenho que buscar causas de outros fatores também. Eu tenho que buscar de mão de obra, mas eu tenho que forçar. Então, vocês vão ver no exemplo que eu vou dar, que quem conduz o diagrama de Chicago, a sessão de análise de causa, ele tem que ficar lembrando do grupo que tem outros fatores. Então, a primeira coisa, se eu sou gestor de um processo, eu sou líder de uma equipe, quando eu percebo um problema, primeira coisa, defina e escolha, né? Escolha um problema específico. Não seja genérico. Não tente abrir um diagrama de Chicago para um problema assim, a oficina a vida toda sempre atrasou o serviço. Vamos tentar resolver isso. Não, seja específico. Eu tive muito atraso essa semana. É aquela história assim, é difícil com esse tipo. Vocês já ouviram falar assim, quando cai um avião, as causas são inúmeras, não é uma única causa. Quando dá um problema no processo, as causas são inúmeras também. Então, a ideia, se eu pegar um problema genérico, eu aumento muito o volume de causas que eu posso. Pode até ser causas verdadeiras. Agora, quando eu sou específico, eu consigo concentrar a cabeça do grupo em cima daquele problema que aconteceu naquele dia ou com aquelas características. Então, problemas genéricos, tipo atrasos na entrega dos últimos meses, terão causas muito diversas se considerarmos dias diferentes. Por exemplo, especifique melhor o problema. Por exemplo, aumento de 20% de nossas entregas no dia 5 deste mês. Entra num grupo para resolver um problema mais restrito. As pessoas envolvidas com esse processo vão poder listar causas mais realistas daquele problema naquele período, naquele dia. Segundo ponto. Defina um grupo de 4 a 6 pessoas. Menos de 4 é muito pobre a geração de ideias. Mais de 6 começa a complicar conduzir a reunião. Tá? Para participar. Envolva obrigatoriamente as pessoas que realizam o processo. É comum em empresas grandes achar que o pessoal não tem tempo e só envolver especialistas, engenheiros, analistas,
E o macete, o detalhe do dia a dia, essas pessoas não conhecem. Pode convidar alguém de fora? Pode. Principalmente quando é um problema técnico, então você chama o grupo da produção ou de que executou o trabalho e chama um especialista de fora para ajudar. Mas não deve ser predominante isso. Terceiro ponto, conscientize a todos sobre o problema. A pior coisa que tem é quando o gestor vai levar um problema para o grupo e começa a trabalhar e as pessoas na cabeça dela falam assim, pô, mas isso aconteceu uma vez, por que eu vou trabalhar nisso? Por que eu vou perder tempo? Meu trabalho está acumulando lá. Então, antes de começar o trabalho, mostra evidências de que o problema é crítico, que atrapalha muito o desempenho da empresa ou do setor. Às vezes, nessas reuniões, as pessoas convencem o gestor de que isso aí não é crítico, vamos passar, deixa outra hora a gente vê isso. Tá? Então, a ideia é que o grupo comece a gerar as ideias de causa depois que tiver claro para eles que esse problema é importante a gente trabalhar. O grupo deve reconhecer, concordar que o problema é real e merece ser discutido. Não escolha problemas em função de um grande alarde que alguém, algum cliente, algum acionista, dono da empresa, fez sobre o problema, mas que não tem evidência de sua gravidade. Às vezes um cliente faz um alarde danado e foi um problema que ocorreu uma vez na vida. Então você tem que, nesse caso, talvez só apagar incêndio. Deixar o processo não vai gerar mais esse problema. Quarto ponto. Aqui um ponto importante. Nós estamos falando de diagrama de Chikawa e 5 porquês. Mas essas duas ferramentas vão depender muito de saber fazer brainstorming. Que muito pouca gente sabe fazer. Brainstorming, o toró de Parpite, traduzindo para o mineirês, que é a hora de gerar ideias. Então tem algumas regrinhas, eu não vou me dedicar muito a elas, mas se você não domina brainstorming, você mata o diagrama de Chikawa. Então vamos lá, agora eu vou simular aqui, olha, nós sabemos o que é um brainstorming. Então, inicia o toró de Parpite ou brainstorming. Nessa etapa, o que interessa é quantidade e não qualidade de ideias. Então, se alguém falar uma ideia absurda, não se critica, não se para, É regra de um brainstorming. Inicie uma contribuição coletiva com uma pergunta bem clara e sucinta. Por exemplo, quais as possíveis causas do problema apresentado na etapa anterior que a gente definiu? Foi um determinado dia, um determinado problema, Então, a pergunta é simples. Abra um período de 10 minutos, acho que eu vou falar aqui, liste o maior e não apenas as melhores, o maior número de ideias de causas possíveis. Na verdade, aqui tem um macete, assim, se você tem 6 pessoas e vai fazer um brainstorm e gerar 10 ideias, não funcionou o brainstorm. Tem alguma coisa pegando aí porque não funcionou. Se funcionar, que deixar o pessoal à vontade, eles tiverem com vontade de contribuir, tem que ter no mínimo 20 ideias para mais. Porque às vezes o filtro é a própria pessoa que não quer falar uma possível besteira. Então você tem que preparar o time para falar, fala o que pensa. Se for besteira, a gente avalia depois. Tá? Então liste o maior número e não as melhores ideias só. E não rejeite nenhuma ideia, por mais absurdo que ela possa te parecer. Escreve, registra. Por tempo determinado, 10 minutos ou até acabar as ideias. Não é para se alongar muito nessa discussão. Tá, então fiz isso, então provavelmente vai aparecer coisa que não faz sentido, mas é esse o objetivo de um toró de Parpite. Tá? A etapa 5, faça uma seleção das causas mais prováveis. Elimine as mais absurdas. O que é eliminar? Aquilo que o grupo achar que não faz sentido, e por votação, às vezes até a própria pessoa que fala, realmente eu me atrapalhei, não faz sentido. Então, terminada a etapa 4, discuta livremente e elimine as causas que, por consenso, ou grande maioria esmagadora, forem desconsideradas como causas reais do problema. Então, eu gerei um grande número, mas depois eu comecei a tirar as coisas, até a própria pessoa que sugeriu, ele concorda que não é muito assim, tá? E, em seguida, destaca a causa mais provável, ou as causas mais prováveis, Então, pode ser uma votação direta, eu não vou entrar no mérito aqui, tem muitas variantes de diagrama de Chikawa, Então, depois, se você quiser, não. Faz um esforço aí, comenta ali, faz um comentário teu que, mas eu faço de outra forma, eu gostei dessa ideia, dê sugestões de tema, talvez a gente faça um outro vídeo aqui, indo mais a fundo de diagrama de Chikawa, mas comenta ali para ter um feedback de vocês. Tá? Então,
Na etapa 6, destaca as causas mais prováveis. Pode ser uma votação direta, por exemplo, peça que cada um indique as 3 principais que cada indivíduo acha. Tá? E depois, as que tiverem mais votos, ou a que tiver nenhum voto, já desconsidera ela, e as que tiverem mais votos, continua trabalhando com ela. Provavelmente essas. O grupo pode errar, tá, gente? Eu já participei, é comum você fazer assim, pô, depois eu acho a causa provável, tomo uma ação e não resolve. Tem que fazer de novo. O grupo pode errar, talvez não falte alguém que deveria contribuir mais ali. Então é um processo de pessoas. E por último, determine as causas raízes. Nós vamos falar de causa raiz. Eu tenho diversas causas, mas eu tenho uma hierarquia de causas que eu chamo, às vezes, a causa raiz ou a causa fundamental, a causa da causa. E a ideia é a gente identificar ela para atacar essa, para que todas as causas e o problema final não volte a acontecer. Eu vou deixar esse passo a passo aqui como um slide, tá? Para facilitar para vocês junto ao vídeo, tá? Nos comentários também. Tá, vamos lá, gente. Eu vou simular uma reunião. Então, nós vamos pegar aqui, eu vou deixar a listinha aqui, ó. Defina ou escolha um problema específico. Vamos pensar que a gente esteja numa lanchonete de médio porte, com vários funcionários, vários turnos de trabalho, coisa assim. E vamos jogar aqui, então vamos lá, defina ou escolha um problema específico. Aí, ó, eu estou tendo, por exemplo, devolução de lanches por má qualidade. Eu sempre tive isso, mas agora na última semana eu acho que eu estou aumentando isso. Né? Aí discuto o que é um problema específico. Aí fala assim, ó, então já estou especificando, eu acho que é agora nos últimos dias. Devolução por má qualidade. Aí eu converso com as pessoas e a pessoa fala assim, olha, eu tenho percebido, o grupo tem percebido que a maioria dos que são devolvidos tem salada. Então a ideia de você, antes de pensar na causa, a salada não é a razão do problema. Mas eu percebo ali no dia a dia, eu estava lá no dia recebendo a devolução e a maioria tinha salada. Pouquíssimos deixavam de ter a salada. Então, defina um problema específico, eu estou tentando ser o mais específico possível e faz parte forte da metodologia. Por exemplo, se a lanchonete for organizada, pode ser que ela tenha um indicador de devolução diária, que é uma ferramenta ótima de gerenciamento de processo. Mas vamos pegar só um exemplo. Vamos supor que esse daqui seja um gráfico de devolução de lanches diário. Né? Aí aqui eu queria pegar um exemplo assim, olha. Por exemplo, nesse gráfico eu percebo 2 problemas distintos. Então a gente não deve misturar esses 2 problemas num só diagrama de Chicago, numa só reunião. Então, por exemplo, eu tenho um problema aqui que foi no dia 3, é difícil de ler aqui, mas é o dia 3, que deu um pico de 2 para 10% de devolução. Mas eu também tenho um problema aqui que a partir do dia 13, eu comecei a ter um aumento sistemático de devolução. Então, provavelmente, as causas desses 2 problemas são diferentes. Se eu misturar, eu vou me atrapalhar com o diagrama de Chicago. Então, a sugestão é problema específico. Se você tiver um gráfico, pega o pico que deu no dia 3. Depois a gente abre outro para ver a piora sistemática aqui do dia 13 em diante. Então, vamos ficar com esse exemplo aqui. Olha. Com a ressalva, assim, ó. Eu posso fazer um diagrama de Chicago sem ter números exatos? Posso. Se houver consenso, se você conseguir falar com o grupo, concordar que está acontecendo aquele problema, mas já vai pensando que ele vai ser mais objetivo se você começar a medir um indicador. Aí é outro assunto para outra aula. Tá? Mas se tiver um indicador, é melhor. Por quê? Você vai saber claramente qual o problema e o tamanho dele, e depois que você identificar a causa e tomar uma ação, você vai poder verificar o quanto que o problema melhorou. Então é outro assunto. É indicador de desempenho, a gente trata em outro momento. Segundo ponto, defina um grupo de 4 a 6 pessoas. Vamos simular, chamei o pessoal de lanchonete, o chapista, a pessoa que monta os lanches, a pessoa que atende no balcão, porque ela está vendo todo dia. E talvez, nesse caso aqui, vamos ter o dono da empresa, ou o gerente, ele já trabalhou em todas as funções, vamos chamar ele também para discutir. Tá? Então essa é a definição do grupo que, como regra, não deve passar de 6 pessoas, ou 8, né? Não precisa ser a ferro e fogo essa sugestão. Terceiro, conscientize a todos sobre o problema. Juntou os dados? Tem o gráfico? Tem a discussão? Junto o pessoal na primeira reunião? Gente, a gente tem percebido isso, o que vocês acham? Se todo mundo concordar que realmente é grave o problema, já está consciente. Se não, tenta levantar alguns dados e dá oportunidade também para ouvir, talvez aquele problema não mereça ser estudado.
Talvez seja aquele cliente que reclamou demais e valorizou demais o problema. Tá. Aí inicia um toró de parpite. Eu vou simular. Estou conduzindo aqui. Pessoal, por que nós tivemos muita devolução de lanches com salada nos últimos 2 dias, por exemplo? Essa é a pergunta simples, está lá na metodologia lá atrás. E aí abre o brainstorm. Eu não vou conseguir simular, mas o brainstorm é cuidado para não alguém polarizar, né, monopolizar e ficar só ele falando. Cuidado para você que é chefe, não achar que é o mais inteligente de todos e chegar com o diagrama de Chikawa pronto. Então a ideia nessa hora é brainstorm. Leia um pouco sobre brainstorm, eu devo lançar um vídeo sobre isso. É uma regrinha simples, né, uma metodologia simples, mas que muita gente peca na hora de executar. Vamos lá, sentei, conversei com o pessoal, está todo mundo consciente. Gente, vamos lá, cada um dá uma ideia e a gente vai fazendo com post-it, por exemplo. Aí é outra coisa que eu não quero entrar no mérito, eu posso fazer de diversas formas. Mas aí alguém falou assim, o fornecedor novo de verdura não é muito bom. Opa, registra. No máximo, mas o que é isso? O fornecedor novo está há 1 mês e a gente percebe que ele é diferente do anterior. Não critica, não questiona. No máximo, peça para ele explicar o que ele pensou. Aí vai outro lá e fala assim, a pré-montagem do lanche não é boa, não está muito legal. Vai listando. Nessa hora tem 5, 10 minutos para listar ideias. Eu vou simular poucas ideias aqui. Alguém fala assim, desculpa, hein, gente. Fornecedor novo de verdura está ligado ao material. Pré-montagem está ligado ao método. Essa classificação, ela às vezes, espera, isso aqui é método de mão de obra. Não importa muito. Desde que a ideia entre, está bom. O fato de você classificar talvez errado ou talvez certo, não é importante. O importante é apareceu a ideia. Se ficar em dúvida, joga em qualquer um. Joga em método ou mão de obra, por exemplo. Tá? A chapa não está esquentando direito. Opa, isso aqui tem a ver com máquina. Alguém lá, puto com o Marcinho, fala, o Marcinho está com má vontade. Não se critica. Registra lá. Vamos ver se o Marcinho pode estar acertando isso mesmo. Tá? Alguém falou aqui, ele ouviu falar, a chapa não está aquecendo, ele fala assim, a chapa é muito velha, então coloca lá também. E por último, só mais um exemplo, as verduras da geladeira estavam murchas. O cara quem falou lá é um cara meio calado lá, mas ele percebeu que aquele dia estavam meio murchas as verduras. Tá, vamos lá. Então fechamos a ideia, a etapa 4 de toró de parpite. Então vamos lá, seleção de causas mais prováveis. Primeira coisa, tire os absurdos. Eu vou simular aqui, mas todo mundo conversou e falou o seguinte, olha, chapa não está aquecendo direito, afetaria lanches de outro tipo de salada, que não tem salada, por exemplo. Aí, realmente, isso aqui é verdade. Então, esquece essa causa. É tudo decisão do grupo. Não se coloca na frente do grupo. Deixa o grupo decidir. O Marcinho está com uma vontade. Quem falou foi o Zezinho. O Zezinho, você resolve essa questão com ele. Não tem nada a ver com o Marcinho. Todo mundo concorda. Elimina essa causa. Imagina que nós estamos fazendo isso com 20 causas. Tá? 20, 30 causas. Então, é um trabalho que dá mais tempo do que levantar as causas que você listou. E vamos simplificar aqui e falar o seguinte, olha, nós fizemos uma votação tal, e o grupo focou em trabalhar em verduras da geladeira que estavam murchas. Uma outra pessoa falou também, então vamos ver o que tem aqui, né? O que está por trás disso. Então, destaque a etapa 6, destacar as causas mais prováveis. Eu vou simplificar uma aqui, mas eu podia ter 2, 3 mais prováveis, que eu vou levar a etapa para a próxima discussão, para ver qual delas a gente vai. Aqui nesse ponto, eu queria mostrar a vantagem do método 5 porquês. Primeiro assim, o método 5 porquês, eu gosto sempre de comparar aquele filho pentelinho de 7 anos que enche o saco de todo mundo falando assim, pai, mas por que isso? Aí o pai responde, por que isso? Por que isso? Por que isso? Perfeito, é isso. Tu vai na origem da coisa. Né? Então a ideia do método 5 porquês, o 5 também, eu não sei porquê, às vezes é 3 porquês que tu resolve o problema, mas o porquê é fazer causa da causa. O que está por trás disso? Então, se a verdura da geladeira estava murcha, peraí, o que eu posso fazer com isso? Que ação que eu posso tomar? Então, vamos tentar entender se tem uma causa raiz por trás disso. Então, vamos pegar aqui um outro slide aqui e vamos falar assim, o método 5 porquês, tu foca 1, 2, 3 causas, quantas forem, e aí você levanta assim, gente, mas por que naquele dia a verdura estava murcha? E vai discutindo com o grupo. Ainda é um brainstorm, mas é um brainstorm direcionado para uma causa. Tá? E aí alguém responde, olha, as verduras na geladeira estavam murchas. Eu lembro que eu ia lá e já pegava ela meio parecia já antiga, né? Tá, então, mas por que as verduras da geladeira estavam murchas?
Ah, parece, eu ouvi falar aqui que a temperatura subiu à noite. Bom, então vai conversar, chama a pessoa da manutenção e tal. Não, realmente, nós tivemos uma falha, né? Então ele chega lá, não, realmente faltou energia à noite. Né? Naquela noite faltou energia. Pô, mas se faltou energia, por que não disparou o alarme que tem da coisa e tal? Ah, não, o alarme está com mau funcionamento. Então por quê? Por quê? Por quê? Opa, se o alarme está com mau funcionamento, aqui, bom senso, eu já posso pensar numa ação. Uma ação sobre a causa, eu tenho que consertar isso. Esse exemplo aqui é legal, porque assim, pô, mas espera aí, por que está com mau funcionamento e ninguém percebeu isso? Aí alguém lembra lá, o responsável pela manutenção da coisa, e fala assim, olha, nós temos uma empresa que faz a manutenção e esse item não entra no checklist, ele não verifica isso. Ele dá muito pouco problema e tal. Então, é um pouco de bom senso, eu posso parar os porquês nesse ponto, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, nesse caso aqui, eu marcaria as causas raízes, as causas fundamentais, como sendo essas duas. Alarme com mau funcionamento. Opa, que ação que eu tenho que tomar? É fácil. Então, assim, para reduzir o número de lanches devolvidos com salada, eu não tenho que pensar no problema maior, eu tenho que resolver fazer o alarme voltar a funcionar. Tá? E segundo, para que isso não ocorra daqui a 1 ano, 2 anos, eu tenho que negociar com a equipe de manutenção, que é terceirizada, por exemplo, para eles colocarem isso e periodicamente verificar o alarme do freezer, da geladeira. Gente, tá ok aqui? Assim, ó, eu não tomo ação sobre o problema. Ação sobre o problema é apagar incêndio. Eu tomo ação sobre causa e quanto mais causa raiz ou causa fundamental eu tomar, mais fácil vai ser a ação e a eficácia dessa ação também. Então, esse problema de devolução de lanche por causa de falha na geladeira nunca mais, né, ocorre. Então, só para reforçar aqui, eu coloquei aqui a mesma definição que a gente teve lá na frente, para pegar só o final aqui, ó, combinada com o método 5 porquês, o diagrama de Chicago me ajuda a pensar de forma aberta nas causas. O método 5 porquês me ajuda a focar uma ou duas causas e ir mais a fundo naquela causa específica. Então, combinando com o método 5 porquês me ajuda a identificar a causa raiz ou causa fundamental. E aí a gente fechou o diagrama de Chicago. Uma observação importante. O diagrama de Chicago ele é uma etapa de um método de solução de problemas. Agora que eu tenho as causas, eu tenho que fazer um plano de ação, eu tenho que implementar, eu tenho que verificar se resolveu ou não. Mas o diagrama de Chicago ele cumpriu uma etapa de indicar as causas fundamentais. É esse o objetivo que o Chicago teve quando criou esse método. Simples, mas extremamente eficaz para se trabalhar com grupos que têm vícios, hábitos ruins que não resolvem o problema de forma definitiva. Tá? Pessoal, obrigado pela atenção. Participem, me deem feedback, avaliem, digam se gostaram ou não. E outra questão, assim, escreve no canal. Eu estou lançando vídeos regularmente, mas pensando em vocês. Quanto mais vocês me derem feedback, mais eu vou poder fazer vídeos que atendam a demanda de vocês. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.